A paz do Senhor para os irmãos em Cristo Jesus. Queridos, eu quero agradecer a Deus por este momento especial que Ele nos concede de estarmos reunidos no objetivo de meditar na palavra dEle. Eu quero aqui ser sucinto nesta reflexão, mas eu creio que Deus irá falar aos nossos corações nesse momento. Em Provérbios capítulo 16, versículo 18, está escrito assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Vou repetir para os irmãos. A soberba procede à ruína, e a altivez de espírito a queda. Queridos, nós sabemos de cor salteado que Jesus ele nos ensina a ser humilde. Em Mateus 11, 28 diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e sabei que eu sou manso e humilde de coração. Eu me lembro ali em João 12, quando Jesus ele reúne os discípulos antes da ceia, pega uma bacia com água, uma toalha, cinge os lombos e começa a lavar os pés dos discípulos. Quando chega na vez de Pedro, Pedro diz: não, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor lave os meus pés. E Jesus responde para Pedro: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem partes comigo. Pedro entende a mensagem de: Senhor, não me lava só os pés, mas lava a cabeça, enfim, lava todo o corpo. Mas nós sabemos que era necessário lavar os pés, porque o costume entre os judeus era que quando chegava um hóspede na casa do anfitrião, o escravo, o servo do anfitrião, lavaria os pés do hóspede. Em alguns casos, quando o hóspede era especial, era próximo, não o servo, mas o próprio anfitrião lavava os pés. O que Jesus quer dizer em João 12? Vocês não é qualquer um, vocês são meu povo. Isaías diz que vós sois propriedade peculiar, especial do Senhor. Então nós somos especiais, por isso que Jesus se fez servo e lavou os pés dos discípulos, e ele diz: e faço isso para exemplo vosso. Então nesse texto, baseado nisso, eu estou falando sobre ser humilde. E Jesus, ele era humilde. E ele pede, irmãos, que nós venhamos ser humildes, singelos de coração. Ao provérbio, Salomão escrevendo esse livro, nós acabamos de ler, que ele diz que a soberba procede à ruína, e a altivez do espírito à queda. Ora, nós sabemos que nós devemos ser humildes, aprendendo com Cristo. Toda soberba do coração tem que ficar do lado, tem que ser repreendido. Tem pessoas que não crescem na vida porque é soberba. Ele é soberbo. Ele começa a olhar para as coisas do mundo, começa a olhar para as suas conquistas, começa a olhar para as suas posses, começa a olhar para os seus títulos, para o seu anel, para a sua graduação. Ele começa a fixar sua mente, o seu coração no seu diploma. A Bíblia diz que aonde está o tesouro, está também o coração do homem. Então nós devemos ter cuidado. Você que me ouve nesse momento, tenha cuidado, rapaz, para que você não venha perder a sua bênção. Não seja soberbo, essa é a mensagem que Deus coloca em meu coração e traz para você. Glória a Deus. Em 2 Crônicas, eu quero já concluir aqui este raciocínio.
Capítulo 26 fala sobre o reinado de Uzias. Quem era Uzias? Uzias foi um rei de Judá, colocado pelo povo. Diz a história que ele começou a reinar com 16 anos e reinou 52 anos sobre Judá, do ano 756 a 808 a.C. Diz a Bíblia que ele foi um rei próspero. Deus fez com que Uzias, que significa o Senhor é a minha fortaleza, foi próspero, foi abençoado. Diz a história que Uzias derrotou os filisteus. Uzias fez com que os seus próprios inimigos levassem presente para ele. Eita homem! Como é que pode os teus próprios inimigos, aquelas pessoas que querem ver a tua morte, querem ver o teu fracasso, querem ver a tua derrota, e eles baterem na tua porta e dizer, eu trouxe presente para você? Uzias era temido na época porque Deus era com ele. E a história diz, e a Bíblia corrobora, que ele era um verdadeiro adorador de Deus, do Senhor. Outra coisa, Uzias consultava o profeta Zacarias. A Bíblia diz que tudo que Zacarias mandava Uzias fazer, segundo a vontade de Deus, Uzias fazia. Então era temente ao Senhor, ele era guiado pelo Espírito Santo, o homem próspero, o homem abençoado. Diz a história também, e a Bíblia corrobora com isso, que Uzias tinha 307.500 homens de guerra, homens preparados para a batalha. Diz o texto bíblico também que foi Uzias quem construiu e inventou a catapulta, aquele instrumento que se coloca pedra sobre ele e ele lança sobre o inimigo. A Bíblia diz que Uzias fortificou Jerusalém e sobre os muros de Jerusalém colocou homens de guerra, homens valentes, com catapultas, para que, se os inimigos se aproximassem, ele lançava pedra sobre ele. A catapulta em pedra era uma arma de guerra na época. Outra coisa, a Bíblia diz que Uzias construiu torres. Qual finalidade? As torres de vigílias foi construído no intuito de proteger o gado dos ladrões e das bestas feras do campo que poderiam matar, devorar as ovelhas e o gado. Observe que foi um homem sábio, foi um homem próspero. Mas, eita, esse mais é pesado, não é? Mas infelizmente é necessário, porque a Bíblia fala isso. A Bíblia diz, irmãos, que Uzias, ele foi tão próspero, tão abençoado, que a soberba veio no coração. Você quer conhecer o homem? Dá poder, dá dinheiro a ele. E eu descobri a terceira coisa. Sabe qual é a terceira? Primeiro, dá dinheiro e dá poder. Todo mundo sabe disso. Quer conhecer o cidadão? Quer saber se ele é humilde? Quer saber se ele tem um bom caráter? Dá poder e dá dinheiro a ele. Mas eu descobri que se você tomar dele, também ele vai reagir de alguma forma. Então a terceira parte é: toma o poder e toma o dinheiro e vê qual seria a reação da pessoa. Uzias foi próspero, só que tudo isso subiu ao coração. Ele ficou soberbo. A Bíblia diz que ele ficou prepotente. Ele quis sacrificar. Eita, Deus da glória! Irmãos, Uzias era rei, mas não era sacerdote.
Para fazer sacrifício no altar, teria que ser sacerdote. Só o sumo sacerdote poderia fazer. A história diz que Uzias, ele quis queimar incenso sobre o altar. Ora, quem estudou um pouco da Bíblia sabe que quem faz isso é o sumo sacerdote, mas ele quis fazer. Aí Deus falou para Uzias: isso você não pode. Ele ficou com raiva, ele se enfureceu. E a Bíblia diz que ele foi acometido de lepra. A palavra que eu tenho para você é essa: tenha cuidado na sua vida, zele daquilo que Deus te deu. Não seja soberbo, não deixe subir ao coração, para que você não termine leproso, em nome de Jesus.